Há muitas contradições na relação entre os Estados Unidos e o Talibã. Nesse vídeo falaremos sobre a motivação e os custos da guerra, em termos humanos e financeiros. A invasão do Afeganistão, liderada pelos americanos, teve início em 7 de outubro de 2001, à revelia das Nações Unidas, que não autorizaram uma ação militar no território afegão. O objetivo declarado da invasão era encontrar Osama Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda e destruir esse grupo terrorista, bem como remover do poder o regime Talibã, que dera apoio e proteção a Bin Laden. Os americanos consideravam o Talibã como inimigos. Os Estados Unidos utilizaram os atentados de 11 de setembro como justificativa a uma cruzada mundial contra o terror, em defesa da paz mundial e da segurança interna. O terrorismo, os governos que lhe dão apoio e abrigo e os países que desenvolvem armas de destruição em massa e que contestem o poder norte-americano foram colocados como os principais alvos da nova doutrina de segurança nacional. Passaram a ser classificados em um agrupamento denominado Eixo do Mal. Num primeiro momento, de forma declarada, constavam nesse grupo o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte, já que o Afeganistão já havia sido ocupado pelas tropas norte-americanas. A expressão Eixo do Mal foi utilizada pelo presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, em seu discurso anual no Congresso norte-americano em 2002, para se referir a 3 países, os Estados vilões, que constituíam uma grave ameaça ao mundo e à segurança dos Estados Unidos, Coreia do Norte, Irã e Iraque. Esses países, segundo Bush, desenvolviam armas de destruição em massa ou patrocinavam o terrorismo regional e mundial, ou faziam as duas coisas ao mesmo tempo. Mais tarde, os Estados Unidos incluíram também Cuba, Líbia e Síria a esse seleto grupo de países. A expressão Eixo do Mal é uma dupla referência histórica. Eixo lembra o eixo Berlim-Roma na Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo, e Mal retoma o termo Império do Mal, que era a forma como o governo Reagan se referia à União Soviética durante a Guerra Fria. Um eixo do mal mantém latente a ameaça exterior e justifica a necessidade de manutenção de um expressivo orçamento do governo Bush na defesa. A invasão ao Afeganistão marcou o início da guerra contra o terror, declarada pelo governo Bush após os atentados de 11 de setembro. Neste ponto, a primeira etapa da guerra foi bem sucedida para a OTAN. O Talibã acabou sendo retirado do poder, vários integrantes da Al-Qaeda foram mortos e muitos fugiram, incluindo Bin Laden. Mas a ocupação passou a ser um problema cada vez maior. Em 2019, com 18 anos de duração, a guerra em território afegão se tornou o conflito mais longo já travado pelos Estados Unidos em sua história. Em 30 de agosto de 2021, a última aeronave americana deixou o Afeganistão, encerrando assim formalmente a participação dos Estados Unidos no conflito interno afegão. Um major-general foi o último soldado americano a deixar o Afeganistão na segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. E segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Christopher Donovan ocupa o posto conhecido no Brasil como General de Brigada. Chefe da Airborne Division, divisão do Exército especializada em operações de paraquedas em áreas de risco, ele havia sido enviado para o Afeganistão para auxiliar na retirada de diplomatas, militares e aliados após a retomada do poder pelo Talibã. Em uma imagem divulgada pela defesa americana, Donovan é visto sozinho, carregando sua arma de fogo, enquanto se prepara para subir a bordo da aeronave C-17 do Exército. Atrás dele, é possível ver um hangar do aeroporto de Cabul. Com a partida do último voo do Exército americano do Aeroporto Internacional de Cabul,
teve fim a mais longa ocupação militar da história dos Estados Unidos. Mas e o custo da guerra? De acordo com um estudo da Universidade Brown, até abril de 2021, cerca de 174 mil pessoas morreram na guerra do Afeganistão. Entre elas, cerca de 48 mil eram civis, 69 mil eram membros das forças de segurança afegãs e pelo menos 51 mil eram insurgentes islamitas, a maioria ligados ao Talibã. No entanto, o número de mortos é muito maior, porque não foram contabilizadas as mortes causadas por doenças, perdas de acesso a alimentos, água, infraestrutura e outras consequências indiretas da guerra. O custo das guerras no Afeganistão e Iraque foi estimado em 6,5 trilhões de dólares, ou 38,5 trilhões de reais. E esses são dados apenas dos valores usados no conflito. Não estão incluídas as verbas dos orçamentos secretos, desenvolvimento de protótipos e os demais custos do aparato militar americano. Esses números são difíceis de dimensionar, mas vamos lhe dar um exemplo claro. A soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período é chamada de Produto Interno Bruto, ou PIB, sendo um dos mais importantes indicadores financeiros. A soma de tudo que o Brasil produziu em 2020 foi de 7,4 trilhões de reais. Ou seja, os Estados Unidos gastaram nessas guerras quase 6 vezes o valor de tudo o que o Brasil produziu em um ano. É uma informação impressionante e mostra o poder de influência do complexo militar-industrial americano para determinar o início e a continuidade dos conflitos armados em que os Estados Unidos estão presentes. O custo desse engajamento militar de 20 anos foi astronomicamente alto, em vidas e em dinheiro. Mais de 2.300 militares americanos foram mortos e mais de 20 mil foram feridos. Mais de 450 britânicos foram mortos, assim como centenas de soldados de outras nacionalidades. Mas foram os afegãos que sofreram o maior impacto. Houve mais de 60 mil mortes nas forças de segurança e quase o dobro de mortes civis. Ou seja, o custo humano e financeiro aos americanos foi alto e permanece alto. Suicídio matou mais militares dos Estados Unidos do que combates desde 2001. Um novo estudo da Universidade Brown, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, mostrou que o suicídio foi a maior causa de mortes entre militares e veteranos de guerra desde o 11 de setembro, superando inclusive os próprios combates ocorridos nas guerras. De acordo com os pesquisadores, mais de 30 mil militares da ativa e veteranos das guerras no Iraque e no Afeganistão se suicidaram nesses quase 20 anos. Para efeitos de comparação, no mesmo período, pouco mais de 7 mil militares morreram durante operações de guerra. De acordo com o Instituto Watson de Assuntos Públicos e Internacionais de Brown, que conduziu o estudo, isso representa uma mudança significativa e profundamente alarmante, já que em um passado recente, o número de militares da ativa e da reserva que morriam por suicídio era muito menor do que o número de civis que se suicidavam. Os traumas e diversas outras dificuldades enfrentadas por ex-combatentes serão analisadas no próximo vídeo. Por isso, se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas informações que a grande mídia brasileira não mostra. Depois de 20 anos de conflito, os fundamentalistas do Talibã retornaram ao poder com o apoio do governo americano. Mas como os Estados Unidos mudaram tanto? Afinal, passaram da condição de ódio para uma de cooperação muito próxima. Chegou-se ao ponto do diretor da CIA,
a agência americana de inteligência encarregada da espionagem internacional, se encontrar com os terroristas em Cabul, capital do Afeganistão. Ainda não se conhecem os motivos exatos de toda essa proximidade, mas os efeitos são muito claros e geram muitas críticas. Diversos congressistas americanos querem investigar essa mudança profunda do governo dos Estados Unidos. Agradecemos sua atenção. Curta, comente e compartilhe esse vídeo e nos sigam nas redes sociais.